Queridos irmãos, sejam bem-vindos. Como é a nossa prática, iniciamos sempre com uma oração e um breve resumo da aula anterior. Hoje, lerei uma oração contida no livro Aventuras na Oração, de Catherine Marshall, na página 112. Fiz uma adaptação. Pai, vive tua vida em mim, Senhor, para que, doravante, eu deseje para os outros o mesmo bem que desejo para mim. Purifica-me de todo egoísmo e mesquinhez, e também, ó Pai, enche-me com a alegria daquele que foi ungido com o óleo da alegria, trazido a nós por seu Filho Jesus. Essa é uma referência ao Salmo 45 e está presente no Novo Testamento em Abacuque 1:9 e diz assim: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre teus companheiros, ungindo-te com o óleo da alegria. Em seu nome te peço. Amém. Na aula passada, estudamos sobre o 7º mandamento: não adulterarás. Concluímos que adulterar é viver fora da vontade e da santidade divina, é corromper o coração, ou seja, é infectar o centro do nosso ser com o pecado. A recomendação bíblica diz o seguinte, que nós devemos dominar sobre o pecado, para que nós possamos ter atitudes corretas com a verdade de Deus e a sua santidade. Lembro ainda que a natureza dos ensinos bíblicos é a preservação da vida. Assimilar essa premissa bíblica é tornar os 10 mandamentos como essenciais ao comportamento cristão. E o comportamento cristão nada mais é do que proceder pela verdade de Deus, amar os princípios que ela nos traz. Nosso assunto hoje é o 8º mandamento: não furtarás. Ele é encontrado em Êxodo, capítulo 20, verso 15, e em Deuteronômio, capítulo 5, verso 19. Recomendação que nos direciona ao nosso relacionamento com o próximo, nosso semelhante, nosso igual. Estamos trabalhando essa premissa de que o nosso semelhante é o nosso igual. Existe uma pseudo-ideia de que por nunca termos furtado algo de outra pessoa, estamos cumprindo esse mandamento. Entretanto, antes de acreditarmos nisso, é essencial compreendermos o significado da palavra furtar em nossa língua e no hebraico. A palavra furtar, muitas vezes, é associada à ideia simplista que fazemos da palavra roubar. Em ambas as línguas, o sentido de furtar é bem maior e bem mais amplo que roubar. Em nossa língua, há diferença entre elas. Roubar é pegar para si com violência. É quando então alguém retira de nós com violência aquilo que é nosso, usando da força, usando da palavra ou de algum outro instrumento. Então, roubar é pegar com violência. Furtar é apossar-se da coisa alheia sem o uso da violência, mas através de ações ardilosas, carregadas de astúcias e impregnadas de armadilhas. É agir
sobre ações corruptas. Eu vou definir mais uma vez furtar. É apossar-se de coisa alheia sem o uso da violência, mas através de ações ardilosas, carregadas de astúcias, impregnadas de armadilhas, é agir sob ações corruptas. Esse tem sido um grande problema na nossa sociedade e também em muitos dos nossos arraiais. Precisamos definir com exatidão as nossas ações, para que elas, através do que o texto sagrado, do que as Escrituras nos ensinam, possam nos mostrar um proceder ético e cristão, aonde nós estamos a valorizar Deus, Cristo e o Espírito Santo, porque nós dependemos deles, ou dele, porque eles formam um, a fim de que o nosso agir seja para o louvor da sua glória. Mas como definir corrupto? Corrupto é aquele que se corrompe conscientemente e altera o seu padrão ético, tornando-se intencionalmente usurpador por subtrair o bem que é do próximo, ou seja, do seu semelhante. É sentir-se ótimo com sua condição de corrompido. É amar, sobretudo, a sua vontade e o seu agir corrupto. É sentir-se ótimo com sua condição de corrompido. Precisamos considerar estas coisas em nosso coração. Precisamos perceber que há um conselho nas Escrituras que diz que o nosso coração é enganoso e que muitas vezes, ao ouvi-lo, nós tomamos e fazemos ações que sejam ações corruptas, ações que mostram o nosso interesse em subtrair o bem do próximo. Quando nós nos pautamos pela verdade bíblica, e essa verdade está atrelada à santidade de Deus, para eu poder vencer minhas ações que brotam num coração corrupto, é necessário que eu vá para a luz da santidade divina e permita que o Espírito Santo transforme a minha vida e o meu pensamento, para que o meu proceder seja então para o louvor do nome do Senhor. A palavra furtar no hebraico tem esse significado. É a subtração oculta do alheio, contra a vontade, contra a vontade do seu legítimo dono. Vou repetir. É a subtração oculta do alheio contra a vontade do seu legítimo dono. Essa é uma definição que nós encontramos na nossa revista e ela fala exatamente sobre esse quesito, ou seja, subtrair ocultamente o que é por direito legítimo do outro. E isso implica numa vastidão muito grande. Quando eu sou conhecedor e omisso de alguma coisa que é do outro, não deixo de estar praticando uma ação de furto. Mesmo que eu não pegue para mim, mas eu sei que o outro tomou, roubou, subtraiu, e eu então tenho que ter a ousadia de acusar e, acima de tudo, dizer que tal ação é uma ação de corrupção. Podemos então concluir que não furtar é combater a nossa corrupção
e a do nosso semelhante. Combater nossa corrupção e a do nosso semelhante. É a crítica que condena o coração enganoso. É não amar o pecado e não torná-lo nosso mestre e orientador no nosso agir. Não podemos, em sã consciência, amar o pecado, porque o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então é importante que nós anulemos de maneira definitiva, pela ação do Espírito Santo em nossa vida, essa condição de permitir que o pecado seja o nosso mestre orientador. Porque quando assim o fazemos, nós estamos distantes, bem distantes, daquilo que Deus coloca em sua palavra para nós. É entender que a nossa corrupção inicia-se no pensamento, quando ele é hedonista, ou seja, quando comanda nossas ações, tornando-as egoístas. O que isso quer dizer? Um pensamento hedonista é quando eu aproprio do outro, do bem do outro, a fim de que somente eu desfrute desse bem. Isso então é uma ação que mostra o meu egoísmo e, acima de tudo, mostra o meu amor ao pecado. É castrar o direito de sobrevivência do próximo. Quem assim age nunca terá paz, especialmente a que Cristo ofereceu a cada um de nós. Eu não posso desfrutar da paz de Cristo se não for através daquilo que eu faço em condenação ao pecado, não permitindo que ele me oriente a furtar aquilo que é do outro. João Batista dá um conselho aos soldados, dizendo que eles deveriam ater-se aos seus salários. Então, como viver esse grandioso mandamento? Entendendo as recomendações presentes na Bíblia. Nós precisamos então agora olhar mais amplamente o que a recomendação do 8º mandamento, ela engloba, ela envolve, para que nós então tenhamos condições de fazer e viver não furtando, entendendo que há recomendações bíblicas para que nós fujamos dessa ação que o pecado comanda em nosso viver e que muitas vezes faz com que nós procedamos antiético o nosso agir, tornando o nosso agir antiético. Então nós precisamos condenar, quando nós queremos viver não furtando, o sequestro. Olha o que o Antigo Testamento diz para nós sobre isso. Êxodo, capítulo 21, verso 16. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Primeira coisa, nós condenamos o tráfico de pessoas. Nós condenamos o tráfico de pessoas. Segundo, condenamos ainda a posse indevida do salário alheio. Deuteronômio, capítulo 24, verso 15. Paguem-lhe ao pobre o seu salário, pois ele é necessitado e depende disso. Esse tem sido um problema na nossa sociedade.
especialmente quando alguém procura o início de sua carreira profissional. Quando não há trabalho, quando não há vaga e, acima de tudo, quando ele a encontra ou quando nós estamos no exercício do nosso trabalho, muitas vezes nos é sequestrado, nos é furtado o direito de desfrutar dele, especialmente quando nós chegamos à terceira idade e dependemos exclusivamente da nossa aposentadoria. Então eu preciso observar aquilo que Deus estabelece na sua palavra. A preguiça agora a recomendação agora está dentro do Novo Testamento. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Quem é preguiçoso ofende a Deus, e conforme Cristo, ele e Deus são eficientes em trabalhar. Deus é trabalhador e Cristo também o é. Olha a recomendação sobre isso em João capítulo 5, verso 17. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Preguiçoso não é quem não tem trabalho, mas quem vive explorando quem trabalha. Vou definir muito bem isso. Preguiçoso não é quem não tem trabalho, mas quem vive explorando quem trabalha. Essa é uma recomendação do apóstolo para que nós entendamos que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos adquirir com nossas mãos um salário justo e, preso a ele, fazer tudo para o louvor do nome do Senhor, inclusive usando os recursos que temos para a expansão missionária do reino de Deus. A outra coisa que nós encontramos também no Novo Testamento são os litígios entre irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 7, Paulo fala assim: o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Mas ele ainda acrescenta que o problema se tornava maior porque eles estavam buscando as controvérsias entre os irmãos, eles estavam buscando os meios judiciais e estavam dependentes de juízes descrentes. Olha só então o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 5. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Por que depender dos descrentes? A outra coisa, condenando. A primeira coisa foi condenando. A outra coisa, vivendo como luz no mundo, valorizando as recomendações bíblicas. Primeiro, para eu fugir, para eu entender, não furtar, eu preciso viver como luz no mundo. E vivendo como luz no mundo, eu preciso aprender com as recomendações bíblicas. Eu preciso, então, adorar a Deus como Ele o merece. Salmo 95, verso 6. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Eu adoro a Deus, porque Ele é o nosso Criador. Também não furto, sendo mordomos fiéis. Nós não furtamos, sendo mordomos fiéis. Bons encarregados, administradores eficientes daquilo que é o exercício nosso de mordomia. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2. O que se requer destes encarregados
é que sejam fiéis. Nós precisamos ser fiéis a Deus em nossa mordomia. Terceira coisa, nós não furtamos sendo prudente no agir, servos prontos, servos preparados. Lucas capítulo 12, verso 38 diz assim: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Irmãos, não furtar vai muito além do que a nossa compreensão simplista, eu disse isso, sobre a ação de roubar. Ela expõe a nossa natureza quando nós nos permitirmos, pelo nosso pecado, apossarmos-nos daquilo que não nos é um direito, um bem, porque esse bem é do próximo. Não furtar, concluindo, somente é possível com a mudança no coração. E destaco aqui uma frase de Spurgeon: só a mudança de vida pode provar que houve mudança de coração. Só a mudança de vida pode provar que houve mudança de coração. Que o nosso Deus nos capacite a vivermos e executarmos em nossa vida os conselhos que a sua palavra nos traz, para que nós sejamos sempre aprovados naquilo que estamos fazendo. Até a nossa próxima lição. Shalom Adonai.